Pastor José Reis, faz para nós a abertura da nossa aula de hoje, por favor. Meus irmãos, saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele possa abrir o nosso entendimento nesse momento no qual nós vamos aprender da gloriosa palavra do Senhor. Portanto, oremos assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o santo nome do Senhor, no qual na presença do Senhor nós estamos. Meu Deus, estamos aqui reunidos, Pai, para aprender a Tua palavra. E sabendo que a Tua palavra, ela traz, Senhor, mudança em nossas vidas. Portanto, meu Deus, esse início desta escola dominical, onde o Senhor capacitou o Teu Filho, meu Deus, para estar nos ensinando. O presbítero Genivaldo, Papai do Céu, pedimos que o Senhor esteja com ele, meu Deus. Abra o nosso entendimento para que nós possamos aprender da Tua palavra. Deus, abençoa também, Senhor, aqueles que ainda não chegou, mas que o Senhor possa trazer em paz, sendo conduzido pela presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor. Obrigado, pastor. Irmãos, vamos louvar primeiramente o hino 15, Conversão, para iniciar a nossa aula. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti pecado e vi sobre minha espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor, que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz, para salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz,
onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Irmãos, hoje nós vamos iniciar a nossa revista do segundo trimestre de lições bíblicas, que vai nos dizer sobre a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Essa revista, ela foi o nosso professor, né, que fez essa revista, é o pastor Osiel Gomes. É um homem abençoado que Deus está usando, né? Tanto na cidade dele como no Brasil, né? Para fazer a obra do Senhor, levando o Evangelho. E a nossa lição de hoje, a lição número 1, vai nos dizer assim, o início da caminhada. Eu vou ler o texto áureo e os irmãos repetem comigo também. Texto áureo. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João 3:3. Texto áureo. Jesus respondeu e disse, na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. A verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. Verdade prática. O novo nascimento marca o início da jornada do crente em Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe de hoje se encontra em João 3, do 1 ao 8. Eu vou ler o primeiro e aí cada irmão vai ler sucessivamente. Primeiro, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. E este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, bem sabemos que é mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu faz, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar dentro de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Que é nascido da carne é carne, e que é nascido do Espírito é Espírito. 7. Não te maravilhes de ter dito, necessário vos nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A introdução do plano de aula nos diz assim, a caminhada cristã inicia com o novo nascimento, obra efetuada pelo Espírito Santo, mediante ao sacrifício de Jesus, Cristo no Calvário. A apresentação da lição tem os objetivos. Objetivo A. Primeiro, explicar o sentido da caminhada com Cristo. Segundo, ensinar a respeito da doutrina do Novo Nascimento. Terceiro, enfatizar a importância do Novo Testamento para a formação de quem inicia a caminhada cristã. O B, motivação. Nesta vida precisamos ter bem claro a ideia de início e fim para qualquer atividade que iniciamos. Na trajetória da caminhada com Cristo não é diferente. Há um início e também uma promessa de um desfecho glorioso.
Esse desfecho é o alvo que deve estar sempre diante de nós, quando nos encontrarmos diante dos obstáculos da nossa caminhada espiritual. Os desafios podem ser grandes, mas nada se compara com o desfecho reservado a cada peregrino que iniciou a sua jornada para o céu. E eu sei a sugestão de métodos, né? Não, isso aqui, né? Desculpa. Irmão, então, vamos iniciar, então, o nosso a introdução do início da aula. Se vocês permitirem, eu vou ler, porque para mim ficar mais concentrado. Introdução. Nesse trimestre, estudaremos a jornada do cristão, para iniciarmos aos nossos estudos. Temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada com Cristo e quanto somos agraciados com a presença da Santíssima Trindade. Nessa trajetória, constituiremos também o Novo Testamento, o Novo Nascimento, e o estudaremos como uma experiência proveniente do Espírito Santo, conforme as Escrituras nos apresentam. Finalmente, mostraremos a importância do Novo Testamento no início dessa jornada. Então, vou passar para o tópico 1. A caminhada com Cristo. Compreendendo os dois caminhos. Na história humana, temos dois caminhos, o da vida natural e o da vida com Cristo. A vida humana. A primeira se inicia no momento do nosso nascimento natural. Ela poderá ser longa ou curta, mas não eterna. Essa trajetória humana é marcada pelas fases da infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Também é caracterizada por dois momentos, o nascimento e a morte. É a esse tipo de jornada da vida que Jesus se refere quando diz: o que é nascido da carne é carne. 2. A vida com Cristo. Depois eu explico os dois subsídios. A vida humana pode se tornar uma jornada maravilhosa, quando convidamos o Senhor Jesus para fazer parte dela. A nova vida com Cristo é o começo de uma nova história, de felicidade verdadeira e de plenitude no Espírito. Nessa vida há novos propósitos, novos pensamentos e novas esperanças. Afinal, nos tornamos entre aspas, ou um filho de Deus. Esse tipo de jornada da vida que nosso Senhor se refere quando diz: o que é nascido do Espírito é o Espírito. Então, vamos começar aqui. A vida humana é de quando no nosso nascimento natural, né? Que vai nos abranger a infância, adolescência, juventude, vida adulta e velhice. Mas a caminhada com Cristo, ela, principalmente na família cristã, ela se inicia desde o nascimento do casal quando tem um filho, e o casal são cristão. Ali já inicia a caminhada desse filho, né? Porque os pais vão passar para ele todo o conhecimento que eles adquiriram na vida deles, de cristão, e vão passar por filho. Que vai se encontrar na fase da infância, adolescência, juventude. Aí na juventude já vai passar para o lado de escola, né? O filho vai ter a vida adulta e vai começar a ter já as suas ideias. Então, nesse sentido aí que vai entrar o conceito dos pais. Porque se o pai educar o filho desde criança nos caminhos do Senhor, quando ele ficar adulto e chegar a hora dele ter um encontro com Deus, ele já vai saber o que é certo e o que é errado. E a vida com Cristo, né, em Cristo, é quando essa pessoa, ela tem um encontro, ela vai ser batizada, né, o batismo, na água. De que maneira? A água simboliza uma lavagem, né, uma limpeza. Por exemplo, se for lavar uma roupa, estiver suja, você vai lavar ela, vai ficar limpa.
E assim vai se tornar este ser humano que os pais educaram no caminho do Senhor, ele se tornou adulto, aí quando ele aceita Jesus, ele é batizado nas águas, primeiramente. E a partir desse sentido de batismo nas águas, ele vai adquirir mais conhecimento, e vai chegar um certo momento da vida, quando ele dedicar 100% da caminhada com Cristo, inevitavelmente e abençoadamente, né, ele vai ser batizado com o Espírito Santo. Mas tem pessoas que continuam a caminhada com Cristo e tem que buscar mais e mais para adquirir o Espírito Santo. Já tem outros que são escolhidos, que Deus é escolhido e tem um propósito para ele fazer. Assim, quando ele já inicia a sua caminhada, ele já recebe o Espírito Santo. Quanto à questão B aqui, abre para mim, os irmãos, ir lá em Romanos 8:1 e Romanos 8:2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, então já está começando a falar sobre as virtudes de quem é batismo como cristão, né? É um novo cristão, uma nova pessoa, uma nova criatura. Agora, abre para mim, irmãos, também em Romanos 12:2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse conceito, Paulo está dizendo que a atitude mental do crente deve ser determinada e remodelada pelo conhecimento do Evangelho, mediante o poder do Espírito Santo. Vocês entenderam, né? Alguma dúvida? Ou seja, o crente ele tem que ter uma atitude mental de perseverança, persistência e também uma grande fome em termos de alimentação da palavra de Deus. Porque quanto mais ele conhecer a palavra, mais ele vai encontrar as respostas que ele vai ter para várias perguntas no dia a dia da vida dele, no cotidiano. É buscar o conhecimento que a Bíblia nos diz tudo que nós precisamos, todas as respostas que a gente tem no nosso dia a dia, a Bíblia nos dá. Nós só tem que ter a vontade e a perseverança de procurar essas respostas. Então, eu vou passar para o segundo. Os 3 companheiros da nossa caminhada. Quando recebemos Jesus como Salvador, Deus passa a ser o nosso Pai. Alguém é para mim Efésios 1, 3:16, quando vou lendo. Agora somos cuidados, instruídos e fortalecidos por Ele. Temos um relacionamento de pai e filho. Além do Pai, temos também o seu Filho como aquele que nos concede a vitória contra o pecado e toda sorte de males. E por nos amar, nos concedeu a sua vida. E nos conduz em segurança para o seu reino celestial. Finalmente, temos agora o terceiro membro da Trindade, o Espírito Santo, como nosso auxiliador e consolador. Pelo intermédio dele, Deus operou o milagre do novo nascimento, transformando a nossa natureza caída e nos tornando em seus legítimos filhos. Tudo isso significa nascer do Espírito, o novo nascimento. Alguém encontrou Efésios, por favor? 1, do 3 ao 6. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para que si mesmo, tendo dele
Ou seja, então, quando recebemos Jesus como nosso Salvador, né? Tudo isso passa a acontecer na vida do cristão. Alguém encontrou João 3,16? Por favor. E do seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém. Abre agora para mim em João 1, 13. João 1, 13. E 1 Coríntios 15, 50. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aqui o João 13, né? O que significa? Este é o novo nascimento. Este novo nascimento tem lugar pela ação do Espírito que dá vida àqueles mortos em delitos e pecados. Ou seja, Jesus morreu, Deus enviou seu Filho, Jesus. Ele morreu por todos os pecados, mas Jesus disse, quando eu vou para o Pai, mas enviarei o Espírito Santo, o Consolador. E ele vos auxiliará, né? No nossa caminhada, nos orientando, nos ajudando, né? Nos incentivando e nos perdoando, né? Porque todos aqueles que, quando aceita Jesus, todos os pecados, todos os nossos delitos são perdoados. Mas tem algumas pessoas que acham que se eu sou um novo convertido, agora eu posso me chamar de ser filho de Deus, não quer dizer que eu posso continuar fazendo as minhas coisas, né? As coisas que eu fazia quando eu estava no mundo, as coisas erradas, as coisas que Deus desagrada. Mas tem muitas pessoas que acham que pode fazer. Ah, Deus está vendo, não. Só que Deus vê tudo, né? Se Ele sabe até o nosso pensamento. Assim é a caminhada. Se você é uma nova criatura, você tem que fazer a sua parte também. Não é deixar... uma vez eu vi uma pregação, um pastor falou assim que 50% é do cristão que Deus faz a parte dele, os 50%. Agora eu converti. Se você não procurar o conhecimento, estudar a palavra, as dúvidas, você chama o seu pastor, pergunta ele, estou com essa dúvida. Você nunca vai crescer no conhecimento. Porque a palavra diz, né? Se você conhecer a verdade, ela vai te libertar. O que significa libertação? Nós entendemos que libertação, você vai ficar livre de todas as coisas erradas, porque você vai poder evitar, porque você vai saber as consequências que aquela coisa errada vai te correr, né? Porque o que você plantar, você vai colher. Engraçado que nesse tópico, curioso que nesse tópico, com relação ao tema da revista, da lição, né? No início da caminhada, ele vai deixar bem claro para nós, fazer questão, né? Talvez se a gente ler isso aqui de forma mais analítica, a gente vai pensar assim, não, isso é palavra, isso é para nós convertidos. Mas ele deixa bem claro para nós a importância de Deus, Jesus e o Espírito Santo. Ele diz a importância de cada um, porque a lição diz isso, é o nosso início da caminhada. Agora nós já temos uma vida com Cristo, já iniciamos, já passamos por ele pelo início, né? Estamos caminhando, estamos na trajetória já. Ele faz questão de enfatizar isso. E dar um atributo aqui, né, de cada um. Deus, passamos a ser como filhos, passamos a ser filhos, temos o auxílio do Espírito Santo e Jesus, que se entregou na cruz pelos nossos pecados. E é importante, né? Eu achei bastante interessante essa parte, só para complementar. E nessa questão, né, se a gente for pensar bem, tipo assim, na Bíblia tem uma passagem, que eu não me lembro agora não, o pastor deve saber, que fala assim que nem todos são chamados filhos de Deus. Filhos de Deus são chamados aqueles que
que aceita Jesus, que é batizado, convertido, né? Não é assim, pastor? Criaturas, sim, todos são criaturas. Mas nem todos são filhos de Deus, né? São criaturas de Deus, mas nem todos são filhos, porque os filhos são aqueles que aceitam Ele como Senhor e Salvador. É isso aí, amém. Alguém encontrou 1 Coríntios 15, 50? Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, está vendo aqui Paulo está advertindo, principalmente o povo de Coríntios, né, que serve para nós também, né? Que sem os novos corpos corruptíveis, não podemos herdar o reino de Deus. O que é corpos corruptíveis? Nós estamos limpos. Então, agora nós não devemos, né? Não podemos, porque infelizmente nós somos seres humanos, então nós somos sujeitos a falhas, mas que nós temos que fazer o possível, o impossível para não deixar nosso corpo corruptível, ou seja, não nos sujarmos de novo, né? No pecado. Dúvida? Nosso pastor está aqui para responder. Mestre. Então vou passar para o segundo. Certinho, amém. O novo nascimento. Por que precisamos do novo nascimento? No início do diálogo entre Jesus e Nicodemos, o termo homem se destaca. Esse substantivo masculino do grego anthropos, que significa homem, nem tem um uso genérico no texto e por isso seu sentido inclui todos os seres humanos. Englobou, né? Assim, o Senhor Jesus afirmou que Nicodemos precisava nascer de novo, um novo nascimento vindo diretamente do céu. Como homem, ele estava na condição caída de todos os seres humanos, porque todos pecaram. Nesse sentido, todo ser humano precisa passar pelo processo de regeneração, experimentar uma ação divina no interior, ou seja, nascer de novo. Alguém é para mim João 20, 22 e 2 Coríntios 5, 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. E as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. João 20, 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Então, quer dizer aqui, né, que Paulo está falando aqui, ó, que como homem, né, ele estava na condição de todo ser humano, porque todos pecaram. E nesse sentido, todos ficaram carentes da glória de Deus, né? Aí, quando o cristão é convertido, ele é batizado, seus pecados são perdoados, ele é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele nasce de novo e se torna uma nova criatura. Mas se tornar uma nova criatura é um processo, né? Tem desde o tópico 1. Nicodemos, ele conhecia bem da lei, ele era chefe, ele não era qualquer pessoa. Ele era religioso, ele cumpria todos os rituais, e além de todos esses requisitos que ele tinha, ele teve a humildade de reconhecer que Jesus era o Messias. Tanto é que ele chega e fala: eu sei que você é o Messias, Rabi, eu sei que tu é o Messias, porque só pode fazer o que tu faz se for da vontade de Deus, se for tiver a permissão de Deus. Aí Jesus fala para ele: Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai herdar o reino do céu. Jesus está dizendo para ele assim, ó, tudo que você sabe de religião, tudo que você sabe de lei, tudo que você já estudou até agora, não vale de nada, Nicodemos, se você não aceitar o que eu tenho para pregar, para trazer para as boas novas. Isso acontece na nossa vida hoje. A gente às vezes só vem para a igreja e não nasce de novo, porque a gente não faz as coisas que Cristo nos ensina e nos instrui a fazer. Quantas vezes nós somos Nicodemos e não percebemos? Quantas vezes estamos dentro da igreja por estar, quantas vezes por ritual, por domingo, por mais um domingo.
E a gente não nasceu de novo. A gente é religioso, a gente sabe tudo, sabe, começa com o trezinho da água, com oração, leitura da palavra, mas a gente não consegue perdoar, a gente não consegue amar. A gente muitas vezes somos esse Nicodemos aí. Jesus está dizendo para ele: ei, é necessário tu nascer de novo. Mas nascer de novo, como eu vou entrar na barriga da minha mãe? Jesus está falando: não, tu está falando de nascimento carnal, que foi o que o senhor leu agora no primeiro tópico, de nascimento carnal. Mas eu estou te apresentando um nascimento espiritual, uma vida nova. E é o que a gente precisa hoje em dia. E nessa questão do Nicodemos, né, se a gente for parar para pensar, que Jesus tinha um propósito, né, para com ele. Porque ele era o príncipe dos fariseus, né? Igual o irmão falou, ele tinha conhecimento de toda a lei. Ele sabia tudo que é certo e tudo que é errado. Mas como ele também era um pouco curioso, ele ficou sabendo das coisas que Jesus estava fazendo, né? A gente pode citar quando ele transformou água em vinho. A notícia chegou para os fariseus. E por que Nicodemos foi para lá à noite? Na minha opinião, porque como fariseu, ele tinha medo que os outros fariseus vissem ele conversando com Jesus. Então ele falou: faz o seguinte, eu vou lá à noite, converso com ele, exponha, né, a minha opinião, né, conversando com ele. E foi na onde Jesus aproveitou, né, e falou para ele, né, você tem que nascer de novo. Explicou para ele todas o processo, né, que ele tinha que passar, né. Porque o cristão hoje, aqui fala com o meu tópico, que ele é nova criatura então tudo vai ser maravilha. Não. Assim como a gente tem a infância, a adolescência, adulto, até ficar a idade, tudo é um processo. Assim também é o cristão, nova criatura. Você tem que ter o processo, não é... Até Paulo, né? Quando Paulo teve encontro com Jesus, lá em Damasco, ele já sabia quase tudo que Nicodemos sabia, porque também fazia parte, né? Ele aprendeu com as grandes sábios da época. Mas só depois que ele teve o encontro com Jesus, que ele recebeu o poder de onde? O poder do alto. O poder do Espírito Santo, né? Porque desde dia em diante ele começou a fazer a sua caminhada, o seu propósito, 100%. Amém, irmão. Vamos ver, né? Então, o presbítero, está na questão desse termo aí que o senhor falou aí do 2 Coríntios 5,17, que Paulo escrevendo aos Coríntios, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou. Está falando de um momento e um ministério de reconciliação, né? Conforme nós estamos falando aí da questão de Nicodemos, Jesus falou que ele, sendo príncipe, ele não sabia dessas coisas. Então Jesus estava apresentando para ele ali o outro lado da moeda. Jesus estava apresentando para ele ali o verdadeiro evangelho, o verdadeiro significado de quem pretendia seguir Jesus. Você pode ver que a partir desse encontro que ele segue Jesus, nessas questões aí do antrópocos, do homem antigo, ele deixou. Né? Então quer dizer que ele se ingressou, ele fez uma reconciliação e se ingressou e começou a caminhar com Jesus. Ele fez uma mudança drástica, né? Ele fez uma mudança drástica de uma vez por todas. Né? Então, tanto é que ele indaga Jesus em algumas perguntas. Um exemplo, eu até usei esse termo hoje de manhã quando fui fazer uma visita. Ele indaga Jesus, ele fala: como pode um homem sendo velho nascer de novo? Tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus vai falar para ele: tu sendo mestre não sabe dessas coisas, que o homem tem que nascer da água e do Espírito? A água é um ato, o Espírito é uma dádiva de Deus. Então,
Essas duas questões aqui, não, nós estamos lendo nesse subtópico aqui, foi essencial na vida de Nicodemos e também é essencial na vida de cada um. Porque se ele não nascer da água, não tem como ele herdar o reino do céu. Se ele não ter o que Jesus falou para Nicodemos, o homem, se ele não nascer da água e do Espírito, ele não vai herdar o reino do céu. E o que é esse nascimento da água e do Espírito? É que o Senhor deu início e nos deu a oportunidade de ler em Romanos capítulo 8, que agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Assim como Jesus seguiu o processo, né? Que ele foi batizado nas águas por João, aí Deus derramou sobre ele o Espírito Santo, né? A pomba aparece e fala assim, meu filho, né? Então, os dois sentidos do batismo, né? A água e o Espírito Santo. Pastor, mas a água... Mas se ele não batizar, então, não é o reino de Deus. Eu concordo que não. A água também, ela simboliza a palavra de Deus. Porque... E a palavra de Deus simboliza também Jesus. Simboliza também Jesus. Que ele é a verdadeira palavra. Então, se juntar tudo, se não nascer de novo em Cristo, se nascer em Cristo, essa questão, como foi dito, ele sabia das leis, sabia das regras, ele era um bom religioso, mas ele não conhecia o novo nascimento, em Cristo Jesus. Uhum. Então, assim, se você não nascer da água, que é a palavra, do novo nascimento, do Novo Testamento, das boas novas, que é Jesus, Jesus é a nova aliança. Você não vai ter parte comigo, e não muda hoje. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Por ele. E o início aqui da introdução diz, nesse trimestre daremos a jornada do cristão. Para iniciarmos os nossos estudos, temos o propósito de compreender o início da nossa caminhada. E o início Se da a gente caminhada não começou em 3 compreender- pontos. Exatamente. 3 pontos. Tá? Mas se a gente não compreender, como é que vai ficar mais fácil entender o início da caminhada? Por exemplo, eu me preparei para vir para os Estados Unidos, eu fiz cálculo, fiz um monte de coisa, vi o lugar, a cidade que eu queria ficar, eu me preparei. Não conhecia ninguém, eu vim. Mas seria diferente se eu já estivesse no Brasil e conhecesse o Felipe que já tinha morado aqui. Felipe, você pode ir comigo, me direcionando o caminho? É isso aqui. Eu quero ir para o céu. Jesus já preparou o caminho, já preparou o lugar. Mas eu só consigo chegar lá, numa zona de conforto, com Jesus do meu lado. Porque ele vai dizer para mim, não, André, vamos assim, segue por aqui, porque por aqui é mais confiante. É mais ou menos isso. A gente tem que entender a trajetória do nosso caminho. Aonde nós vamos chegar? Tem pessoas que só vêm na igreja, eu não estou falando isso para ninguém aqui não. Eu estou falando isso porque eu escuto isso. As pessoas falam assim, eu vou na igreja para as coisas melhorarem para mim, financeiramente. Eu vou na igreja porque eu quero restaurar o meu casamento. Eu vou na igreja porque eu quero que meu filho volte para Jesus. Mas o nosso pensamento ele tem que ser além disso. Eu quero chegar no céu. Eu quero chegar com Cristo, andar com Cristo. Eu quero ir para o céu. Não porque eu tenho medo de ir para o inferno. Não, a gente tem que entender o verdadeiro evangelho, para a gente entender a caminhada. É o que eu entendo. O que eu estou entendendo do evangelho é isso. Fala, Júnior, você pode falar? Não, eu perguntei para ele. Porque igual você falou igual você falou, irmão, o crente que vai na igreja só para pedir favor, né? Eu quero isso, quero aquilo. Ele não é um novo convertido. Porque o que Mateus fala lá? Buscar primeiro. Então, o cristão que é convertido, que ele vem para a igreja com esse pensamento, buscar primeiro o reino de Deus. Entendeu? Eu já conheço pessoas... Entregar o teu caminho ao Senhor, confiar nele. E tudo... Só para responder a pergunta do presidente aqui, se o batismo não fizesse parte do plano de salvação do ser humano, Jesus não tinha deixado em Mateus 28:19. E por todo mundo, ensinando e batizando em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Tá?
E também ele diz em João que todo aquele que crê e for batizado será salvo. Porém, ele vai lá e no contexto ele diz, porém aquele que não crê já está condenado. O crer permaneceu, o batismo saiu. Fazendo uma exegese de texto. O crer permaneceu e o batismo saiu. No primeiro ponto ele falou, todo aquele que crê e for batizado será salvo. O segundo ele vai e fala, aquele que não crê está condenado. Então, a importância do batismo ele é tão importante porque usei esse termo hoje de manhã. Por exemplo, que pecado Jesus tinha? Nenhum. Ele não se batizou? Para que ele se batizou? Para falar, para mostrar. Cumprir a lei também, Para né? mostrar a importância do batismo. Né? Então, assim, quando ele está lá para se batizar, o próprio João reconhece. Entre vós há um que eu não sou digno de desatar a sandália de vossos pés. Mas ele, a própria Bíblia diz, mas ele fez isso para que cumprisse o quê? A vontade de Deus. Então, assim, eu respondendo ao presbítero Júnior, eu creio que tem a salvação, como se foi a do ladrão da cruz, né? A momentânea ali, ele errou tudo, mas na hora ele reconheceu, ele pediu o reino, Jesus falou paraíso para ele. Eu creio nesse plano de salvação, mas eu também creio no plano de salvação nesses 3 pontos da revista que nós estamos aprendendo aqui hoje. De 2 maneiras de nascer. Primeiro, nascimento, nascer como nós fomos gerados de pai e mãe. No segundo nascimento, nascer da água e do Espírito. Eu concordo com isso. Agora sim, a colocação do irmão André foi muito bom, porque se o senhor observar a história da samaritana com Jesus, a água ali representa a palavra. A água da vida. Né? Então, mas dentro da purificação, dentro da lavagem, dentro de Romanos 3:23, que todos os pecados instituídos estão na glória de Deus, eu penso que é a necessidade do batismo. Entendeu? É a necessidade. Mas tem também algumas observações, né? Igual desculpa, mas agora você acabou de falar sobre o ladrão da cruz, né? Ele creu em Jesus, creu que tudo que ele fez, que ele falava era verdade, e foi salvo, né? Mas sem ser batizado, né? Pois é, mas fala assim, porque fala que batizado, né? Nova criatura. Então, ali momentaneamente, como um raio, ele foi salvo. Agora vem muitas. Lembra de Filipe, de Atos 8, né? Atos 8. Olha para você ver aquela história de Filipe. A Bíblia diz que o Espírito levou Filipe até ele. Chegou lá, ele era um estudioso da Bíblia. O eunuco era um estudioso da Bíblia, ele estudava a Bíblia. Mas, porém, quando Filipe chegou perto dele, qual que era o objetivo de Filipe? Esclarecer para ele o significado de uma coisa só. Nem de salvação foi, da necessidade do batismo. Porque Filipe chegou perante ele e diz assim, entende tu que lê? Ele falou assim, como que eu vou entender se não tem quem me ensina? A Bíblia diz que Filipe senta com ele e eles leram o quê? O profeta Isaías, 53 de Isaías. Como o cordeiro ele foi ao matador e não abriu a sua boca. E sobre si ele levou todas as nossas culpas, todo o nosso pecado, toda a nossa enfermidade. Andou um pouco mais, o eunuco viu a água e falou assim, eis aí a água, o que me impede de ser batizado? Ele creu e acreditou no que Filipe falou para ele. Ele foi discipulado e ele fez o ato. Então, foi momentâneo também. Foi momentâneo, né? Tipo assim... Não foi muito tempo, né? Porque foi algo assim muito rápido, né? Quem quer falar? Perdão. Não, é que o meu conceito é que assim, a partir do momento que você crê verdadeiramente em Cristo, você vai querer o batismo, né? Isso eu aprendi desde criança. E eu me batizei depois de adulta.
Mas eu me batizei quando eu aprendi o que era crer e acreditar em Deus e no que Jesus ensinou, né, a respeito do batismo e tudo. Isso é muito importante. Eu creio que a partir do momento que você crê realmente, que você acredita no que foi pregado, no que Jesus fez, o batismo ele torna-se algo que você almeja também. E também se engloba também o conhecimento, né? Eu acho que todo cristão adquirir o conhecimento da palavra de Deus, eu acho que a caminhada fica mais fácil. Não que vai ser mar de rosa, né? Mas você vai passar pela dificuldade com mais sabedoria, com mais mansidão, mais confiança também. Eu concordo com toda a linha de raciocínio ali. E concordo também com a pergunta do Júnior, eu também concordo, igual a irmã falou, igual o pastor falou. Agora, só para encerrar esse assunto, uma opinião minha. Se a pessoa está há anos na igreja, aprendeu sobre o batismo, está de rebeldia, não quer se batizar, aí se ela morrer, eu não tenho poder para botar ninguém no inferno. Nem juiz. Mas é a Bíblia que diz, a pessoa está de rebeldia. Mas a pessoa está lá na fase terminal, alguém vai fazer uma visita no hospital. Tu aceita Jesus agora e ela morre? Não precisa batizar, ela vai para o céu. Eu acredito nisso. Mas entre exceções, se você tem oportunidade, você está conhecendo, igual a irmã disse, eu estou me aprofundando, vai vir a necessidade, vai vir. É igual quem namora para casar. Vai vir a necessidade, eu quero isso aqui, eu quero me aprofundar. É a mesma coisa a santidade, você está buscando, você vai querer ser santo. É diferente de quem só visita. Não, eu estou buscando, caramba, eu estou buscando, não, isso aqui já começa a incomodar. Quando eu voltei para Jesus, pai dos irmãos, eu usava as calças todas rasgadas, uma cruz na cabeça, que assim e tal. E eu fui para a igreja assim mesmo. Eu falei, quero nem saber, eu vou. Chegou um momento que aquilo foi me incomodando. Ninguém me acusou, ninguém me apontou, ninguém. Mas todos pecaram. Mas aquilo começou a me incomodar. Eu falei, não dá mais. Eu comecei a me sentir mal. Eu penso que o batismo vai ser a mesma coisa. Tá buscando, não, eu não quero me batizar, eu quero ir mais a fundo, eu quero mergulhar mais. Eu quero entender mais. O batismo faz parte do processo, que é um processo de santificação. É um processo. Você aceita Jesus, você vem do mundo para Cristo do jeito que você estava lá. Ou você já vem, assim. Geralmente a gente vem assim, né? Com as coisas do mundo. Venha como estás. Venha como estás. E aí é um processo, como foi falado, a irmã falou. Você vai aprendendo, o Espírito Santo vai tocando, você vai mudando. Não vai ser A ou B que vai te fazer mudar a roupa, mudar o cabelo, mudar nada. Não vai ser ninguém que vai te convencer de ser batizado. É o Espírito Santo que vai falar assim, agora, é o natural, uma ordem natural, vamos dizer assim. E, mais uma vez, como você falou, eu concordo também com todo mundo, mas eu acho que há suas exceções. Com certeza, a gente bota Deus numa caixinha, Jesus numa caixinha. Jesus nos deu salvação. Você aceita Jesus, se não houver não tiver tempo nem como acontecer, eu creio também, eu acho, né, que a pessoa, se morrer sem ser batizada, ela é salva, assim, claro, se ela não houver a condição disso. É igual o quesito da alimentação, né? Igual o pastor sempre comenta com nós aqui, ó, na igreja. O novo convertido, ele começa a frequentar a igreja, o pastor não pode chegar nele e já falar tudo o que acontece com ele, caso ele peque. De que maneira? Tem que chegar com ele um pouquinho, falar, vamos fazer um... Como é que fala, pastor? Quando vai fazer o batismo, tem a primeira, o discipulado, né? Ou seja, ele tem que começar de pouco em pouco, dando uma mingauzinho, aí vai engrossando até... Quando chegar no arroz, feijão e ovo e bife, ele já está preparado para ouvir tanto a verdade como as consequências do que ele fizer. Vamos passar para a segunda questão. O professor vai me expulsar da sala de aula. Nenhuma dúvida não, né? Então, vou ler o 2 do segundo tópico. A religião não faz nascer de novo. Nicodemos era um príncipe dos judeus. A inclusão do termo fariseu no relato evidencia que era um homem bem enraizado na religião judaica. Ele conhecia profundamente Deus. Segundo a tradição monoteísta do judaísmo, os ensinos da lei e dos profetas e a história do seu povo. Mas, ao que se nota, sua tradição não oferecia o que sua alma precisava.
Por isso Nicodemos foi ao encontro de Cristo, identificando nele o real poder de Deus. Conforme podemos comprovar nestas suas palavras, ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes. Conhecendo bem o coração desse príncipe dos judeus, Jesus foi direto ao ponto. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Portanto, a nossa vida que Nicodemos precisava, a nova vida que Nicodemos precisava, só seria encontrada diretamente na ação poderosa do Espírito Santo. Alguém olha para nós em João 16, do 7 ao 11. Então, o top 12 aqui é tudo que o nosso irmão André comentou, né, sobre o... Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviá-los-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ou seja, o Consolador é a ação do Espírito Santo, né? Que é igual a gente fala, né? O nosso pastor da campanha fala também, o pastor Jair fala que a semente, né? O pastor prega a semente para o novo convertido e o Espírito Santo vai trabalhar nele para firmar e essa semente criar e dar frutos. Vou lá para o terceiro. O segundo já foi explicado pelo nosso irmão. O novo nascimento e seu processo. A expressão de novo, que significa do céu, mostra que a nova vida com Cristo, isto é, a vida eterna gerada por intermédio da palavra, vem de cima, de Deus e de mais ninguém. Para explicar esse processo de nascer de novo, Nosso Senhor fez uso de dois termos, água e espírito. Com a água, de acordo com o contexto do Evangelho de João, pode-se referir à antiga lei e simbolicamente ao seu sentido. Ora, Nosso Senhor cumpriu a lei, de modo que, ao falar da velha ordem, a representação da água vai ser assegurada, mas por intermédio da nova ordem, a nova aliança, por meio da obra do Espírito Santo, a água iria jorrar para a vida eterna. Eu vou ler depois eu termino. Pela vida eterna, né? O Espírito Santo, com o Espírito Santo. Nosso Senhor faz o uso analógico do vento, do grego pneuma, espírito, vento, entre aspas, né? Ninguém pode vê-lo, nascer, nem para onde vai, mas pode senti-lo. Semelhantemente, a vida com Cristo se inicia pela regeneração. Ser nascido como obra do Espírito Santo, que transforma pessoas pela fé em Cristo, esse processo é o milagre do alto, o ministério da fé. Aqui, abre para mim lá, por favor, irmãos, em João 3,9. Está a afirmação do novo nascimento. Nicodemos respondeu e disse, como pode ser isso? 3,9? É. Jesus respondeu e disse, tu és mestre de Israel e não sabes disso? Ou seja, né, Jesus confrontando ele, né? Quando ele perguntou, né, igual o André falou, como nascer de novo, né? Isso aqui. Jesus está falando para ele que é do vento e do espírito, né? E ninguém sabe de onde o vento nasce, e nem para onde ele vai. Mas você sente, Você né? sente. Então, a transformação, igual o Felipe falou, a gente vem do jeito que está. A transformação ela não pode vir do pastor. Não é o pastor que vai determinar, você tem que mudar. Ela tem que vir do Espírito Santo. É o Espírito Santo que trabalha, né? Aí começa a mostrar aos poucos, com a busca, que o Espírito Santo está convencendo aquela pessoa de que ela está errada. Porque ele é o Consolador e ele é quem convence. Ele é quem convence.
Por isso que é importante a igreja que pregue a palavra, porque o Espírito Santo atua e começa a convencer a pessoa para ela chegar ao arrependimento. Senão ela não vai mudar, não adianta, não vai mudar. Vai ser mais um culto, mais um domingo, mais uma semana, mais um ano, e a pessoa não muda. Aí tem que ter a ação do Espírito Santo para que tenha essa mudança. Só que a gente não vê, mas a gente sente. Eu não vejo o vento, mas eu sinto o vento. Eu não vejo o Espírito Santo. Sabe quando eu vejo o Espírito Santo? Quando eu vejo a vida do Senhor sendo mudada, a vida do Felipe, a vida da minha família, a vida da igreja. O agir. Aí eu vejo o agir do Espírito Santo. E aí eu sinto o Espírito Santo. Quando eu fecho o olho, adoro, e a lágrima vem, eu me arrepio, e dá vontade de correr, pular. Para muitas pessoas pode parecer teatro, mas para mim é algo muito profundo. É quando eu sinto. É igual a dor. Eu não vejo a dor, mas eu sinto a dor. Eu não vejo o amor, mas eu amo minha mulher. Ah, que lindo! É assim. É assim. Ô, glória! Você não está vendo, mas ó, existe, é real, cara. Eita, agora. Só, eu fiz um estudo uma vez no grego e a palavra vento, ela tem o sentido de abençoar. Para o homem, quando Deus fez o homem, ele pôs nas narinas. O homem Deus pôs na narina. Para Nicodemos, quando Jesus falou para Nicodemos, Jesus não pôs na narina de Nicodemos. Jesus explicou para Nicodemos que o averroar, de alguma forma, estava cercando Nicodemos, que é o vento. O vento vem, nós não sabemos, nem sabemos para onde vai, mas, quer dizer, não está no ponto, mas nós sentimos ele. Então, que Jesus pregou para Nicodemos ali, falou, Nicodemos, eu quero explicar para você como que é o homem ficar no centro do averroar para ele poder sentir o Espírito Santo. Ele vai ficar na posição e ele não vai saber de onde vem, mas que vai haver a transformação na vida do homem, vai haver. Aleluia. Amém. É coisa linda isso. Mensagem para você, irmão André, se eu gosto de pregar. E a questão do novo nascimento aqui é uma coisa interessante, que fala aqui, né? A vida eterna, gerada por intermédio da palavra. Aqui no meu entender aqui, eu posso estar errado. A palavra de Deus. A Bíblia. Então, mais uma vez, é aquela tecla. Se o cristão estudar a palavra de Deus, tudo facilita para ele. E não ficar seguindo outras denominações, né, que atualmente não está pregando o evangelho. Está pregando o que você quer. O que você almeja na vida profissional, vida financeira. Enquanto tiver esses falsos profetas aí, só Deus e o Espírito Santo para mudar esses corações, né? Que a pessoa não tem conhecimento e fica indo em ventos, né, de falsas doutrinas, né? Aqui, ó, irmão Genival, se o senhor linkar esse trecho com o 1, se o senhor linkar aqui, ó, botar uma conexão, o A do 1, a vida humana, ele diz que ela poderá ser longa e curta, mas não eterna. Isso aqui está linkado com o que nasce da carne, é carne, endurece. Mas o que nasce do Espírito, o Espírito Santo, esse tem vida eterna. O Cristo. Essa é a diferença. Essa é a diferença. O autor foi muito feliz quando ele botou isso aqui. O que nasce da carne, ele não vai ter vida eterna. Ele tem vida, mas não é eterna. A gente acha que viver 100 anos é muito, não é. Mas quando a gente reconhece Cristo e nasce de novo para o Evangelho, aí sim é vida eterna também. Ele morre só a carne, o espírito dele continua vivo. Né? É aquilo que Jesus falou para a mulher samaritana no poço, João 4,14. Tomar da água da vida. Nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. A água que jorra pela vida eterna. Amém. Que nós lemos aqui, João 19, intermédio da palavra. Deus. Alguém é para mim lá em João 7,
38 e 39. Só para terminar aqui o novo nascimento. Englobando o novo nascimento. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Ou seja, né, a água simboliza a antiga lei, né? E o Espírito é o Novo Testamento. Novo Nascimento. Novo Testamento. A nova aliança por meio da obra do Espírito Santo. A água iria jorrar para a vida eterna. E jorrar aqui você pode pôr aqui a abundância, né? E a vida eterna é uma duração sem fim, né? Que eterna, vai viver eternamente lá no paraíso. Alguma dúvida, gente? Aproveita que os professores estão tudo aqui para participar da aula. Vou pular para o terceiro, então. Terceiro tópico. Tem coisa de falar aqui. O Novo Testamento e a caminhada de fé do cristão. O Novo Testamento. O conceito de Novo Testamento como escritura é um processo gradual na vida da igreja. No início, ele não era visto pela igreja como um livro, mas como uma unidade que fazia diferença entre a antiga aliança, entre aspas, a lei, e a nova aliança, entre aspas, o evangelho. Com o cumprimento pleno em Cristo, este entendimento deriva das raízes bíblicas. Neste contexto, a palavra aliança ganha relevância, traduzida pela Septuaginta da palavra grega diatek. De acordo com Jeremias 31:31, ela tem o sentido de ordenação, dispensação e economia da salvação. Do latim, o termo testamento traz essa mesma força descritiva do termo diatek. Assim, do ponto de vista canônico, o Antigo e Novo Testamento formam as escrituras sagradas do cristão. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor agora, eu sou aluno mesmo, né? Pastor, eu já ouvi alguns pastores comentando, sugerindo que o cristão, principalmente aqueles que raramente lê a Bíblia, ele deveria primeiro ler o Novo Testamento, para depois estudar o Antigo. Isso é realidade mesmo? É uma realidade. Por quê? Porque a nossa era, que nós estamos agora, passa por nós não conseguimos buscar aquilo que está lá atrás. Porque, por exemplo, a vinda de Jesus está próxima. Nós temos que entender o quê? A lei ou Cristo? A graça. Temos que entender a graça. Então, no Antigo Testamento, o senhor não vai ver a graça sendo atuada na vida da igreja, assim como para o ser humano. Então, o Novo Testamento é o ponto essencial para iniciante. Começa do Evangelho, começa indo, que é por aí. Tanto é que, quando o senhor vai discipular, está discipulado, é muito difícil o senhor usar alguns versículos do Antigo Testamento, mas sim o Novo Testamento. Eu tenho um manual de batismo, né, de discipulado, não tem nada no Antigo Testamento, tudo no Novo Testamento. Então, o Novo Testamento é que é a realidade para nós podermos estudar, para o novo convertido. É interessante, mas também a gente, vamos pôr assim, é como seria você ver uma história, né? Um exemplo, uma história resumida, né? Aí eu quero ler o que seria como o Novo Testamento, o epílogo. E o Velho Testamento, a história completa, né?
todas as passagens. Tem sentido nessa. Porque o Evangelho de Cristo é o que transforma. É o Evangelho de Cristo que transforma o ser humano. Porque desculpa, senão eu esqueço, porque antes de eu me converter, eu tinha mania de todo dia, eu fui motorista muito tempo no Brasil, então, não vinha ao caso não, mas eu ficava com a Bíblia do lado aqui, ó, dirigindo, mas lendo, não estudando, lendo o Velho Testamento. Mas, no final, a gente vai ver que você lê, mas tem coisas que não tem, você for pensar, meditar, não tem os encaixes, entendeu? Aí depois que eu fui estudar primeiramente o Novo Testamento, aí se você voltar para o Velho Testamento, aí tudo vai encaixando assim, ó. É igual aqueles quebra-cabeça. Vai encaixando e você vai compreendendo. Apesar que nós temos que caminhar muito ainda, principalmente eu. A caminhada que revela o plano de salvação na vida do ser humano. Então não pode deixar. Tem que agarrar no Novo Testamento, sim. Pastor, mas se aí uma pessoa se converteu hoje, aceitou Jesus, ela pergunta para o senhor assim, pastor, qual livro o senhor me indica para começar a ler para estudar? O que o senhor indicaria? Primeiro é João, Mateus, Os evangelhos. os João, Evangelhos. Mateus. Porque se uma pessoa que se converteu agora, se ela for estudar o Antigo Testamento, ela vai ficar horrorizada. E ela não vai entender nada. As ordens de Deus mandando matar. Não, e não entenderá nada, porque Você cronologicamente... na época da lei de Moloque lá mesmo. Olha, A pessoa vai ficar horrorizada. não vai dar conta. Porque, não tem nada, para mim não tem um ponto melhor para um novo convertido pegar na Bíblia do que os bem-aventuranças de Mateus 5. Aquilo ali dá uma lição de moral no novo convertido, fala das bem-aventuranças. É tão específico que fala de Jesus sentando, começou a ensinar, portanto, orar assim. Bem-aventurados, são esses aqui, bem-aventurados. Dentro daqueles termos ali das bem-aventuranças, ele vai abre aquilo ali e vai falar, não, eu não me encaixo nesse. Eu me encaixo aqui dentro desse. Então, ele vai se adaptar. Tanto que no Novo Testamento é tão aconselhado um novo convertido ler os evangelhos primeiro. Você pode ver, é uma sequência, Deus faz tudo perfeito. Depois você cai automaticamente nas cartas de Paulo. Coríntios, vai dizer o quê? Justamente vai falar do processo. Vai escrever para igrejas que tinham problemas. E aí quem vai se identificar mais? Quem já está estudando mais tempo o evangelho. Quem já pode ler aquilo ali melhor, dominou o Novo Testamento. Você vai começar automaticamente a pegar a base, o fundamento de tudo lá no Antigo Testamento. Eu estou estudando gestão eclesiástica. Se vocês verem a importância que não precisa ser pastor, não precisa ser presbítero, não precisa ter cargo nenhum na igreja. Quando uma pessoa se converte, quando ela aceita Jesus, se vocês verem a importância só de você fazer um acompanhamento com ele, dia a dia, essa pessoa por si própria, ela vai se sentindo acolhida no corpo de Cristo. E ela vai se sentindo acolhida no corpo de Cristo e ela se adapta naquele companheirismo e ela, que nem foi falado aqui, por si próprio, ela desperta o desejo de se batizar. Porque assim, às vezes nós somos muito falhos. A pessoa vem aqui, aceita Jesus, amanhã ninguém nem quer saber por onde ele foi, onde ele está, né? Nós não tem essa química com a pessoa, essa gestão de estar falando, não, peraí, ele aceitou Jesus, mas hoje eu conheço aquele rapaz, vou pegar meu telefone, vou mandar uma mensagem para ele, vou tirar o foco um pouco de entre quatro paredes, vou cuidar dessa alma, sabe? Nós deixamos a desejar nessa questão. Depois que você demonstra para a pessoa esse amor, sem olhar para os erros dele, para as falhas dele, para os pecados dele, essa pessoa ela se sente acolhida
e ela vai se adaptar na igreja, e o Espírito Santo vai tocar no coração dela, ela vai sentir o desejo de se batizar. Isso é gestão eclesiástica, onde o corpo de Cristo pode adaptar isso, não precisa de cargo, não precisa de ministério, de modo nenhum, gente, não precisa disso. O corpo de Cristo pode pegar isso, se adaptar a isso, e a igreja, o reino de Deus cresce com isso. E a igreja mostra a sua demonstração de amor com o próximo. Porque às vezes nós pregamos amor, nós falamos de amor, nós ensinamos sobre o amor, mas quando tem um machucado, nós só vê naquele momento e depois... Isso é gestão de uma igreja. Isso não é só para o pastor, isso é para todos os membros, né? Lá em 2 Coríntios 3,6, né? Nos diz que o novo relacionamento legal que Deus estabeleceu com o seu povo foi através de Cristo, né? Ou seja, em sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. O segundo, o tema principal do Novo Testamento. O tema central do Novo Testamento é a pessoa de Jesus Cristo. Há diversos personagens apresentados nesse documento sagrado, mas todos ganham relevância apenas quando estão relacionados à sombra do Nosso Senhor. Tudo se volta para a pessoa de Cristo, posto que seu ministério tem uma ênfase salvífica, cujo interesse maior é o de reconciliar o mundo com Deus. Alguém é para nós em Mateus 1, 21 e 23 e 1 Timóteo 2, 5, por favor. Posso ler 1 Timóteo 2, 5? Pode? Porque há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ou seja, eu sou o caminho, né? Mateus 21 e 23. Ela dará a luz ao filho que porá o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Eis que a Virgem conceberá e dará a luz um filho, e ele será chamado pelo seu nome Emanuel, que quer dizer Deus. Ou seja, o tema principal do Novo Testamento é Cristo. Porque se não fosse Cristo, eu acho que não teria nem os evangelhos, né? Porque o motivo dos evangelhos foi Cristo. É igual falar que assim, o André, o Felipe e o Júnior, saber a história de Cristo, eles vão contar, né? O relato que eles obtiveram, as pesquisas que eles fizeram, e assim porque tinha uma verdade, né? A verdade que era Cristo que estava nesse evangelho. Assim foi o que os quatro fizeram, né? Dúvidas? Aproveita que o pastor está aqui. Tá certo. O terceiro, do tópico 3. A importância do Novo Testamento na caminhada do cristão. O Antigo Testamento tem grande importância para o povo de Deus. O Senhor Jesus o dividiu evidenciando 3 categorias que apontavam para a sua pessoa: lei, profetas e escritos. Contudo, o cristão deve começar a sua jornada da fé pelo Novo Testamento. Aí foi a pergunta que eu fiz para o senhor. Este documento sagrado reflete o desenvolvimento da revelação divina, envolvendo a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, no qual se desdobra todo o plano arquitetado por Deus a respeito da nossa salvação. No Antigo Testamento temos a promessa, no Novo, cumprimento. Ou seja, no Antigo Testamento temos a promessa de que iria acontecer, né? Aí Jesus vem e cumpre todo o processo que estava no Antigo Testamento.
neste testamento, temos a consumação do plano do Pai em Jesus para que o ser humano fosse reconciliado com Ele e iniciasse uma nova jornada de fé. Alguém é para nós ir no 2 Coríntios 5,19? Ou seja, né, através de Cristo, Deus reconciliou com nós pecadores para que nós iniciássemos uma nova jornada, né, de fé. E nessa caminhada de fé engloba tudo, né, que diz o Novo Testamento e no Velho. E o principal foco que creio que a Bíblia nos diz, né, referente ao crente que está no novo caminhar com Jesus, e que engloba também muito no Velho Testamento, é a obediência, né? Que infelizmente muitos ficaram pelo caminho ou sofreram grandes tribulações por falta de obediência. Assim como seria um pai para um filho hoje, né? O pai fala, filho, não faz isso não. O pai vira as costas do filho, vai e faz. Ah, machuquei. Aí o pai fala o quê? Se você tivesse me obedecido, você não teria machucado. Assim é o cristão. Se ele obedecer a palavra de Deus, repito Mateus 6, buscar o reino de Deus primeiramente, as outras coisas, Deus tudo vai pôr na nossa mão. Eu falo isso porque eu sou como posso ser um exemplo. Porque da partir do dia que eu passei a falar assim, olha, eu vou procurar aprender mais, ler mais, perguntar mais, principalmente para quem que eu sei que sabe mais do que eu, tem conhecimento da palavra, ou seja, eu passei a dedicar mais à palavra de Deus. E tudo em termos, na minha vida, vida humana aqui na Terra, tenho a certeza que tudo facilita. Apesar que vem as dificuldades, as tribulações, mas você passa por elas sem perceber. Então, eu espero que essa aula, a igreja tenha aprendido um pouquinho. Se aprender 10%, acho que está bem encaminhado para continuar o crescimento, né? Eu vou ler a conclusão então, irmãos. Conclusão. A jornada com Cristo tem início com o novo nascimento, ou seja, nascer de novo. Ela se estende por meio de uma longa peregrinação espiritual até o relacionamento perfeito com Jesus. Nessa peregrinação, os que começaram a nova vida com Cristo podem contar com a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seremos guiados pela palavra do Novo Testamento, que tratam da vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus, em quem a nossa fé está fundamentada. Eu agradeço a todos pela participação e vou convidar o nosso pastor agora para ele fazer o encerramento. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprendemos. Pouquinho. A gente fica pensando, né? Cada um de nós tem um início, tem um meio o fim. Tem um fim. Nessa lição de hoje aqui, nós aprendemos que o início das coisas para a vida de qualquer ser humano no Evangelho tem grande importância. O que precisamos é de ter um pouco de paciência e de cuidado com os demais. Se eu perguntar aqui, como que foi o seu início na caminhada cristã?
Alguns vão falar, eu iniciei, eu desanimei, depois eu voltei de novo. Outros vão falar, não, eu iniciei, passei por grandes problemas, tive perca, tive decepção. Outros vão falar, não, eu iniciei e não consegui, fiquei tanto tempo longe, agora eu voltei de novo. Cada um tem uma história. Mas o que é mais importante é que nós vemos aqui nessa conclusão. Que no Antigo Testamento tivemos uma promessa. Mas no Novo Testamento teremos um cumprimento da promessa. Que lindo é isso. É tão importante hoje nós falar assim, eu estou na presença de Deus. É tão maravilhoso. Porque tantas coisas acontecem com cada um de nós. Acontece. Mas Cristo, Ele é tão bom, aleluia, que Ele não desampara os filhos seus. Mesmo você estando na pior situação que esteja, o Pai sempre estende a mão para te tirar daquele lugar e te colocar novamente no caminho, na verdade e na vida. Nós iniciamos uma caminhada. E essa caminhada não pode parar. Nós não podemos desistir dessa caminhada, porque a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Nós ingressamos, nós compramos uma passagem, estávamos esperando esse voo chegar, esse transporte chegar. E esse transporte para a igreja, ele é um transporte da terra para o céu. Não tem idade para isso. Não tem qualidade para isso. Não tem pessoas boas, pessoas ruins para ingressar nesse evangelho. O importante é nós abrir o nosso coração, confessar o Senhor como nosso único e suficiente Salvador e esperar o dia da volta de Jesus para buscar a igreja. Ninguém é certo. Ninguém é melhor do que ninguém. Todos têm pecado. Romanos 3, 23. Mas de uma coisa nós sabemos, que nós temos um Deus. É Deus. Nós temos Jesus. Nós temos um Pai, nós temos um irmão, nós temos um advogado que é justo e fiel. E Ele não vai deixar de defender o justo para defender o ímpio. Então nós temos o privilégio, esse advogado está pronto para defender o justo que somos nós na presença de Deus. Desistir nunca e perseverar sempre. Aquele que conhece antes não tivesse conhecido. Aquele que lança a mão no arado não é digno de olhar para trás. Você creu, você se batizou e você está nesse caminho. Então, vamos seguir juntos. Não deixe que nada nos separa do amor de Cristo. Nada, nada. Nem a profundidade, nem a altura. Nada, não deixa que nada te separe do amor de Cristo. O amor dele é muito mais do que as decepções que nós encontramos na nossa vida. Conforme foi dito na conclusão. Às vezes vem a decepção, mas o Espírito Santo de Deus é muito melhor do que tudo isso que nós passamos. Amém? Boa aula, presbítero, obrigado. Boa aula. Os irmãos, os alunos, que Deus continue abençoando. Vamos continuar aprendendo da palavra de Deus. E pega aquilo que eu falei aqui. Você foi salvo primeiro.
O Espírito Santo te alcançou primeiro. Jesus te alcançou primeiro. E quando tiver uma alma necessitada do teu lado, estende a mão para ela. Ajuda ela, resgata ela do lamaçal de pecado. Traz ela para a presença de Deus. Isso faz parte da gestão da igreja. Isso faz parte da comunhão da igreja. Eu sempre digo, não vai fazer sentido para nenhum de nós, quando Jesus vir buscar a igreja, nós subir com ele, olhar e ver o nosso amigo, o nosso irmão ficando para trás. Se o tempo que Deus nos deu para nós estar ao lado dele, pregar para ele, ensinar ele, trazer ele, nós não aproveitamos esse tempo, vai ser uma tristeza, não vai? Então vamos aproveitar enquanto nós temos vida, enquanto nós temos a autoridade de Deus, quando nós temos a oportunidade de Deus, vamos pregar para ele, vamos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Não vamos ser egoístas, mostrar para ele essa bondade que Deus tem conosco. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Em nome de Jesus. Tem café hoje, Mãe Alice? Amém. Após a oração, irmãos, nós temos aí 29 minutos. Toma um cafezinho para que nós possamos retornar ao culto tranquilo em nome de Jesus. Amém? Pai, te damos graça. Obrigado, meu Deus, por esta aula. Que através, meu Deus, do teu filho, o presbítero Genivaldo, nos ensinou. Meu Deus, obrigado, Pai, por nossos irmãos estar compartilhando seus pensamentos. Os nossos irmãos, ó Pai, está mostrando, ó Pai, o interesse de ver esta obra crescer. E saber, meu Deus, que nós estamos aqui, ó Pai, porque o Senhor nos escolheu, nos chamou. Portanto, meu Deus, continue abrindo o entendimento dos teus filhos, ó Pai, para que nós possamos aprender mais da tua palavra. Meu Deus, nós pedimos sabedoria do céu sobre a nossa vida. O Senhor dá a nós, ó Pai, o entendimento. Portanto, meu Deus, cada um desses alunos que se faz presente aqui, que esta palavra nessa tarde, ó Pai, entra e faz morada no coração, para que nós possamos, ó Pai, aprender a evangelizar, ganhar as almas para o teu reino. Meu Deus, não há diferença de idade, porque o plano do Senhor é para todos. Amém. Portanto, meu Deus, usa cada um dos teus filhos que se faz presente aqui, de uma maneira, ó Pai, que só o Senhor sabe, para que nós possamos pregar o teu evangelho em nome de Jesus. Pai, abençoa o nosso culto, ó Pai, daqui a alguns minutos, onde também nós vamos iniciar, ó Pai. Pedimos a presença do Senhor neste lugar, para que haja, Senhor, batismo com o teu Espírito Santo, para que haja salvação de alma neste lugar. Em nome de Jesus, usa os teus filhos, ó Pai, que vai louvar, que vai ministrar, Senhor, que vai dirigir este culto nesta noite. Em nome de Jesus, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome. Amém e amém.